Quantas pessoas nós já temos na sala? Não estou conseguindo ver aqui. 33, 32 pessoas. 32. São 50 inscritos. Agora, desses 50, parece que vários já... Tem algumas que estão sem notebook. A UFMG ainda não liberou. E... Bem, vamos começando. Mas... considerem um corpo qualquer realizando uma determinada trajetória no espaço. Então, essa linha que vocês estão vendo aí seria justamente a trajetória que esse corpo estaria desenvolvendo no espaço. O conjunto das sucessivas posições desse corpo forma uma linha que nós chamamos de trajetória desse corpo. Mas imagina, então, esse corpo está se movendo através dessa trajetória. Imagina que no instante T1 ele passou por um ponto 1, no instante T2 ele passou por um ponto 2, ou seja, do instante T1 ao instante T2 ele realizou um deslocamento. O deslocamento vai ser dado justamente por esse ΔR. A diferença de posição, né? O vetor que vai do ponto inicial até o ponto final do período considerado. ΔR ali, então, vai ser o deslocamento do corpo. Vocês devem estar lembrados que na aula passada nós definimos a velocidade de um corpo, definimos o que nós chamamos de velocidade média de um corpo. Nós definimos a velocidade média de um corpo como sendo dado justamente pelo vetor ΔR dividido pelo tempo gasto para que houvesse esse deslocamento. Ou seja, velocidade é uma grandeza vetorial, velocidade média é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido vai ser a mesma direção e sentido do deslocamento do vetor ΔR considerado, e o módulo dela vai ser dado por um módulo desse ΔR dividido pelo tempo ΔT considerado, ou seja, por T2 menos T1, instante final menos um instante inicial. Se nós quisermos falar da velocidade instantânea, nós devemos considerar a média em um intervalo de tempo ΔT tendendo para zero, ou seja, T2 tendendo para T1. Aí nós vamos ter um deslocamento também infinitesimal, ou seja, a velocidade instantânea vai ser dada pela derivada do vetor posição R em função do tempo, é o dr/dt. Então imagine, nesse movimento que esse corpo está realizando ao longo dessa trajetória, a trajetória linha azul. No instante T1, ele tinha uma certa velocidade, vamos chamar de V1, no instante T2, ele tinha uma certa velocidade que nós vamos chamar de V2. Eu não sei se eu já falei aqui, se eu falei na aula passada, se eu chamei a atenção na aula passada, mas a velocidade de um corpo, em todo e qualquer ponto da trajetória deste corpo, o vetor velocidade sempre tem que ser tangente à trajetória naquele ponto. Não tem essa de, por exemplo, quando o corpo está passando por esse ponto T1, o vetor dele está meio inclinado, meio que assim para cima, o vetor velocidade dele. Não, tem que estar sempre tangente à trajetória em cada ponto. Olha, gente, imaginem que o vetor velocidade tem uma componente que não seja tangente à trajetória, ou seja, uma componente perpendicular à trajetória. Ora, aquela componente da velocidade perpendicular à trajetória tiraria o corpo da sua trajetória. Ou então, se quiser imaginar, agora o corpo está aqui nessa trajetória. E daqui a pouquinho,
Daqui a pouquinho, se o vetor velocidade tem uma componente perpendicular à trajetória, daqui a pouquinho ele não vai estar mais sobre a trajetória. Então, o vetor velocidade sempre é tangente à trajetória de um corpo em cada ponto. Então, quando o corpo estava passando por esse ponto P1 aqui no instante T1, esse aqui corresponderia ao vetor velocidade V1 daquele corpo. Aí ele veio se movendo, o vetor velocidade foi mudando. Quando ele estava passando por esse ponto P2, no instante T2, esse aqui seria o vetor velocidade do corpo. A aceleração média, como nós definimos, vai ser dada pela variação do vetor velocidade, o ΔV, dividido pelo tempo gasto para que houvesse aquela variação do vetor velocidade. ΔV vai ser dado justamente por V2 menos V1, ou seja, vetor V2 menos V1 dividido pelo intervalo de tempo T2 menos T1. Este é o vetor aceleração média. Ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor ΔV. E o módulo dele vai depender também do intervalo de tempo considerado. Então, imaginem aqui, ó. Este aqui, ó, seria o próprio vetor V2. Vocês sabem que o vetor, gente, não é uma setinha, né? O vetor, poderíamos dizer, seria um conjunto de infinitas setinhas, todas elas de mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, dizer que este é o vetor V2, este aqui é o vetor V2, ou este aqui é o vetor V2, dá no mesmo. Este aqui é o vetor menos V1. Menos V1. Seria o vetor V1 se ele tivesse virado para a direita. O vetor menos V1 tem o sentido oposto. Então, somando o vetor V2 mais o vetor menos V1, isso aí é justamente V2 menos V1. Vai dar, nós temos aqui em laranja, o vetor ΔV, o vetor variação da velocidade do corpo. Vetor ΔV, que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração média. Gente, uma coisa importante de nós lembrarmos é o seguinte: se um corpo está fazendo uma curva, o vetor aceleração deste corpo, consequentemente, o vetor ΔV, o vetor aceleração desse corpo, sempre aponta para a região de dentro da curva. O vetor aceleração sempre vai estar apontando para dentro dessa curva. Pode estar apontando para dentro dessa curva meio para a esquerda, meio para a direita. Ora, se ele estiver apontando para a região central dessa curva, indicando que o corpo então está efetuando uma curva, e estiver bandeado aqui para trás, quer dizer que o módulo do vetor velocidade está diminuindo. Já se ele estiver apontando aqui para a região do centro, mas estiver meio aqui bandeado para a região da frente, quer dizer que o módulo do vetor velocidade está aumentando. Mas o que importa a gente lembrar é que o vetor aceleração sempre aponta para dentro da curva. Uma outra coisa, uma coisa boba, né? Mas que vira e mexe, a gente costuma fazer confusão, é entre trajetória, deslocamento e distância total percorrida. Trajetória, então essa linha azul que vocês estão tendo aí na tela, seria a trajetória do corpo. Como eu já disse, é o conjunto das sucessivas posições, ou seja, o conjunto dos sucessivos pontos que determinaram as sucessivas posições do corpo ao longo do seu movimento, ao realizar o seu movimento, durante um determinado intervalo de tempo. Vamos dizer, o caminho do corpo, da trajetória. O deslocamento é um vetor. Podemos falar até no módulo do vetor deslocamento. Mas, em princípio, o deslocamento é um vetor, que mostra justamente o que o nome diz, né? Qual foi o deslocamento do corpo? Ele estava nesse ponto P1 aqui, para onde ele se deslocou? Ele se deslocou para esse ponto P2 aqui, então este aqui é o vetor deslocamento do corpo. E a distância total percorrida já seria o quê? Já seria, se nós formos medir o comprimento dessa linha aqui, ó, está aparecendo um arco, né? Um arco de flecha aqui. Se nós formos medir esse comprimento aqui dessa linha,
esse comprimento nos daria justamente a distância total percorrida no intervalo de tempo que vai de T1 até T2. O mais comum das pessoas confundirem é o vetor deslocamento com a distância total percorrida. A distância total percorrida é um escalar. Vetor deslocamento é um vetor. A gente pode até, em algumas situações, querer falar apenas do modo desse vetor. Mas é isso aí. Olha, hoje nós vamos falar, em linhas gerais, de 3 tipos de movimento. Deixa eu ver aqui. Pronto, estão me vendo? Tá. Alô? Não, dá tudo negro. Uai. Agora eu tô vendo. E agora? A gente está vendo o senhor e a tela preta. Eu tô vendo não, tô vendo só que é para o negócio da trajetória, deslocamento, distância total percorrida. Eu, hein? Vocês estão vendo a tela branca aí com trajetória, deslocamento, é isso? Isso. Eu queria aparecer um pouco para vocês aqui agora. Nós estamos te vendo também, professor. A miniatura está embaixo. Me perdi aqui. Mas a gente está te vendo, professor. A gente está te vendo e a tela também que o senhor está compartilhando. Qual tela? Essa aqui que eu estou passando o mouse? Isso. Parece que é um livro, né? Agora eu queria parar de compartilhar. O que eu tenho que fazer? Parei de compartilhar? Parou. Tá. Parou. Agora parou. Parou. Aí vocês podem me ver aí maior. É isso? Isso. Sim. Isso. Então, beleza. Então, beleza. Mas aqui, gente, o livro, vocês já conseguiram o livro? O Conseguir colega livro é mandou aí fácil, no né? chat. Pode, uma forma mais simples é fazer o download do livro. Isso talvez vocês tenham visto aí na tela que eu estava compartilhando, no fundo dela, é justamente esse livro, o download que eu fiz. Ele está disponibilizado pela UFAM. Na aula passada eu dei lá o endereço, né, para vocês fazerem esse download. Bem, mas o livro, gente, o nosso livro, ele trata a cinemática em 2 capítulos distintos. O primeiro deles ele trata da cinemática em uma dimensão e depois, no segundo, a cinemática em 2 e 3 dimensões. Eu acho que não vale a pena a gente ficar tratando separadamente a cinemática em 2 e em 3 dimensões. Eu acho que não vale a pena. O que vocês têm que saber é o seguinte: um movimento em 3 dimensões, por exemplo, ele, em princípio, pode ser considerado como um movimento combinado em 3 dimensões, 3 movimentos unidimensionais. Um movimento ao longo do eixo X, outro movimento ao longo do eixo Y e outro movimento ao longo do eixo Z. Então, sempre, não importa qual seja o movimento, sempre vocês podem considerar
que o movimento em um plano, por exemplo, pode ser dividido no movimento segundo um eixo x e segundo um eixo y perpendicular ao eixo x. O movimento no espaço tridimensional, por exemplo, ele pode ser dividido em 3 movimentos segundo os eixos x, y e z, e por aí vai. Mas nós vamos tratando dos movimentos de uma forma conjunta, né? Misturada, vamos dizer assim, mas são 3 movimentos ou 3 tipos de movimento que ele chama atenção aí no livro. É o movimento circular, é o movimento de projétil e o movimento relativo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esses 3 movimentos. Movimento circular, movimento de projétil e movimento relativo. Não vamos falar tudo, não, mas vamos dar ideias gerais sobre esses movimentos. Ou seja, não vamos falar tudo, aquilo que eu já falei para vocês, né? É imprescindível que vocês não fiquem só nessas aulas. Vocês têm que pegar o livro e ler, e aprender. Vocês vão aprender mesmo, vai ser na leitura de vocês com o livro. Mas vamos ver aqui. Então, agora eu quero compartilhar. O que vocês estão vendo aí? Movimento circular. Tá, então estou compartilhando a tela, né? Isso. Então, vamos começar falando de movimento circular. Vamos supor que um determinado corpo passe por aquele ponto ali com uma determinada velocidade v e com uma determinada aceleração a. Então, a primeira coisa é o seguinte, como eu falei há pouco, né? Se o movimento é circular, a velocidade do corpo em qualquer ponto sempre tem que ser um vetor paralelo ou tangente, com direção tangente à curva naquele ponto. Então, aqui está o vetor velocidade, que seria perpendicular ao raio daquela curva, né, ao raio da circunferência que passa por aquele ponto. Perfeito? Agora, o vetor aceleração. Então, como nós já falamos, o vetor aceleração tem que estar apontando para algum ponto aqui para dentro dessa curva. Alguém poderia estar pensando, né, ou querendo perguntar, mas o vetor aceleração não tem que ser exatamente apontando para o centro da curva? Não. O vetor aceleração vai estar apontando exatamente para o centro da curva, num tipo particular de movimento circular, que é aquele chamado movimento com velocidade, ou módulo da velocidade constante. É o chamado movimento circular uniforme, em que o módulo vetor v não varia. O vetor v vai variando ponto a ponto apenas a sua direção e o seu sentido, mas o seu módulo não varia. Aí, para esse caso específico, esse caso particular, o vetor aceleração tem que estar apontando para o centro da curva. Mas num caso específico, não. Num caso geral, né, o vetor aceleração pode ter uma componente radial e pode ter uma componente tangencial. A componente radial vai ser responsável justamente pela variação da direção do vetor velocidade. A componente radial, vejam vocês, ela está perpendicular ao vetor velocidade. Ela não interfere no módulo do vetor velocidade. Ela é responsável apenas pelo tanto que esse vetor velocidade está mudando a sua inclinação à medida que ele vai percorrendo a curva. Já essa componente da aceleração, a componente tangencial, essa componente que está na mesma direção do vetor velocidade, ela sim que vai ser responsável pela mudança no módulo do vetor velocidade. Perfeito? Então vejam vocês, o vetor aceleração, ele obrigatoriamente tem que estar para dentro da curva. Obrigatoriamente você tem que ter uma aceleração radial. Se não tiver essa aceleração radial, o corpo não estaria fazendo a curva, ele estaria em linha reta. Então, ele tem que ter uma componente radial apontando para dentro da curva. Agora, ele pode ter uma componente tangencial no mesmo sentido do vetor velocidade,
aí então estaria aumentando o módulo do vetor velocidade, como poderia ter, não fiz o desenho aqui, mas poderia ter uma componente radial no sentido oposto do vetor velocidade. Aí estaria diminuindo o módulo do vetor velocidade. Agora, algo importante de se lembrar é o seguinte: se o movimento é circular, se o movimento é ao longo de uma circunferência, não importa se seja um movimento circular uniforme, movimento circular acelerado, movimento circular retardado, mas se o movimento é circular, em todo e qualquer ponto, em todo e qualquer instante, a componente radial da aceleração, esta que aponta para o centro da circunferência, ela tem que ser igual a V2, V ao quadrado, dividido por R. R, o raio da circunferência. Se for um movimento circular uniforme, como já disse, no movimento circular uniforme, essa componente AT, essa componente tangencial da aceleração é zero. Então, o modo vetor velocidade permanece uma constante. Ora, se for no movimento circular uniforme, este A radial tem que ser igual a V2 sobre R, V uma constante, isso aí vai ser uma constante em todo o movimento. Agora, se for um movimento circular acelerado, movimento circular acelerado, quando o vetor aceleração tem uma componente no mesmo sentido do vetor velocidade. Aí, então, o modo vetor velocidade está aumentando à medida que o tempo vai passando. Tem uma componente, né, da aceleração na mesma direção do vetor velocidade, ele vai aumentando. Então, para que o corpo mantenha o movimento circular, para que a trajetória do corpo continue sendo essa circunferência, à medida que V vai aumentando, a aceleração radial, essa componente da aceleração para o centro, ela também tem que aumentar. A aceleração radial também é conhecida como aceleração centrípeta, né? Já vamos dar esse nome a ela. Aceleração centrípeta, aceleração que aponta para o centro do movimento circular. Então, imagine vocês aqui, um corpo realizando esse movimento circular. Vamos supor, movimento circular uniforme. Quando ele está no instante T1, ele está passando por esse ponto aqui, vamos chamar de ponto 1, ele tem uma velocidade V1 e ele está descrito pelo vetor R1, vetor posição R1. Bem, lembrando, né, que o que nós já vimos, né? O vetor aceleração média vai ser dado pelo vetor ΔV dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo ΔT. E ainda não falamos isso, mas vejam vocês que interessante. A variação do vetor velocidade ΔV dividido pelo módulo do vetor velocidade vai ser igual à variação do vetor posição ΔR dividido pelo módulo do vetor posição. Para ver isso aqui, essa igualdade, vamos voltar aqui na nossa figura aqui. Então, imagine que no instante T1 o corpo esteja passando pelo ponto T1, no instante T2 ele esteja passando pelo ponto T2. No instante T1, a posição dele é dada pelo vetor R1, no instante T2 a posição dele é dada pelo vetor R2. No instante T1 ele tem uma velocidade V1, no instante T2 ele tem uma velocidade V2. Ora, gente, vejam vocês, aqui está o vetor V1, vou pegar esse vetor V2, colocar ele aqui, ó, na mesma origem do vetor V1, vetor V2. Aqui, então, vejam vocês, está o vetor ΔV. Então, está o vetor ΔV. Então, já vejam vocês, a aceleração média vai ter a mesma direção do vetor ΔV, que vai estar o quê? Vai estar aqui apontando para o centro da curva. Vetor ΔV. Mas veja esse triângulo aqui. É um triângulo, já que V1 e V2 são iguais em módulo, estou supondo que está um movimento circular uniforme, são vetores diferentes, mas de mesmo módulo. Isso aqui é um triângulo isósceles. De base, podemos dizer, ΔV. E veja esse outro triângulo aqui. Esse triângulo é dado por R1, R2, que tem o mesmo módulo, né, é o raio R, e a base dele
é ΔR, é justamente a variação, né? É o vetor, variação da posição, é o vetor deslocamento. Bom, gente, vocês veem que este ângulo aqui, vamos chamar de ângulo alfa, é igual a este ângulo aqui, ó, mesmo ângulo alfa. Ou seja, esses dois triângulos, ΔV, VV e ΔR, RR, são semelhantes? Não. Vejam vocês. Este ângulo aqui, este alfa vermelho, é igual a esse alfa azul. Por quê? Vocês lembram daquilo que, se dois ângulos têm os seus lados, respectivamente, perpendiculares, então esses ângulos são iguais? Então vejam vocês aqui, ó, esse ângulo azul, este lado dele aqui, ó, é perpendicular a este lado aqui, ó, esse lado aqui do ângulo vermelho. E este lado aqui do ângulo azul é perpendicular a esse outro lado aqui, ó, que é esse outro lado aqui do ângulo vermelho. Então, este ângulo é igual a este. Ou seja, nós temos essa relação ΔV sobre V vai ser igual a ΔR sobre R. São triângulos semelhantes. Então, vamos pegar aqui, ó, dessa relação ΔV sobre V igual a ΔR sobre R, vamos pegar aqui esse ΔV, substituir aqui na aceleração média. Nós vamos ter, então, que a aceleração média, que é igual à aceleração radial, já podemos dizer igual à aceleração centrípeta, vai ser dada por V ΔR, estou substituindo aqui, tá? O ΔV por V ΔR, dividido por R vezes ΔT. V ΔR dividido por R vezes ΔT. Mas, gente, o que é ΔR sobre ΔT? É o próprio V médio, né? Então, ora, nós podemos dizer que a aceleração média, que é a aceleração radial, ou podemos dizer a aceleração centrípeta, vai ser dado, sempre que nós temos movimento circular, vai ser dado por V2 sobre R. Se o movimento é circular, a aceleração radial, a componente radial da aceleração, é igual a V2 sobre R. Se não for igual a V2 sobre R, o movimento não é circular. Professor, como você chegou nessa fórmula de AR? Nesse A média igual a R. Eu me perdi nessa parte. Como que eu cheguei aqui? Veja se é isso. Aqui onde eu estou passando o mouse. Isso. Olha aqui, eu tenho a definição da aceleração média, que é o ΔV sobre o ΔT. Perfeito? Ok? Daí a definição. Eu mostrei aqui que esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo azul e o triângulo vermelho, são semelhantes, ou seja, o ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa. São dois triângulos isósceles. Perfeito? O mesmo ângulo alfa central aqui. Consequentemente, eu posso dizer que ΔV dividido por V, ΔV dividido por V, é igual a ΔR dividido por R. Perfeito? Então, substituir este valor aqui, ó, ΔV vai ser igual a ΔR sobre R vezes V. Substituir esse valor de ΔV aqui em cima. Está acompanhando? Entendi. Substituir esse valor aqui em cima. Quando eu substituo, dá justamente isso aqui, ó. Embaixo tinha ΔT, eu vou estar multiplicando embaixo por o R aqui, ó. R. E em cima, eu vou multiplicar justamente pelo V vezes o ΔR. Vezes ΔR. Ok? ΔR sobre ΔT é V, então fica V2 sobre R. Que é a aceleração radial. Sempre que o movimento é circular, essa componente tem que ser igual a V2 sobre R. Aí alguém poderia estar pensando, mas e se essa componente for menor do que V2 sobre R? Aí, então, o corpo não vai realizar o movimento circular. Ele vai abrindo, ele vai aumentando a sua distância ao centro dessa circunferência. Ou seja, ele vai passando a ter o movimento, como chama, gente, esse movimento? Não é elíptico,
Você vai abrindo assim, aumentando o raio. Tangencial? Oi? Movimento tangencial, não, né? Não, está me faltando o nome. Parabólico. Não, não. Ele vai aumentando o raio, sempre dando a volta em todo um ponto, mas cada vez com um raio maior. Daqui a pouco vem o nome aqui. Mas ele vai aumentando o raio, né? Se essa componente de aceleração radial for menor do que V2 sobre R. Já se ela for maior do que V2 sobre R, acontece o contrário. Ele vai tendo esse movimento que está me faltando o nome, diminuindo o raio, fechando o raio. Espiral. Movimento espiral. Perfeito? Tá legal? Entendido? Alô? Sim. Ok, entendido. Entendido. Bem, vamos falar de movimento de projétil. Eu tenho uma pedra, um projétil qualquer, eu atiro essa pedra com uma certa velocidade V, eu vou chamar de V0, V0 inicial, né, V0, fazendo um ângulo θ0 com horizontal. Ela vai ter um movimento mais ou menos, vai ter uma trajetória mais ou menos como essa que está aí na tela. Imagine que essa pedra, esse projétil, esteja passando por esse ponto aqui. Ora, uma característica do movimento de projétil é o seguinte: a aceleração deste corpo, a aceleração desse projétil, é sempre uma constante, que é a aceleração da gravidade. É uma constante. Durante toda a trajetória, a aceleração é a mesma. Ela é constante em módulo, direção e sentido. Vejam vocês, no movimento circular uniforme, a aceleração do corpo é sempre a mesma em módulo, mas não em direção e sentido. Concorda? No movimento circular uniforme, a aceleração vai ser o V2 sobre R, V é constante, R é constante, sempre tem o mesmo módulo, mas mudando continuamente de direção e sentido. Já no caso do movimento do projétil, não. A aceleração é sempre a mesma em módulo, direção e sentido. É sempre uma aceleração na vertical de cima para baixo, que é a aceleração da gravidade. E o vetor velocidade, ora, o vetor velocidade não. Ele vai ter componente tanto na direção vertical, como vai ter componente na direção vertical. Ou seja, ele vai ter uma componente, podemos chamar VH, V horizontal, e vai ter uma componente VV, V vertical. Ô, gente, a aceleração é perpendicular a VH. Então, essa aceleração do corpo, ela não mexe com esse VH. Ou, em outras palavras, a velocidade horizontal do corpo, em qualquer ponto da trajetória dele, vai ser sempre uma constante, que vai ser dada pela componente horizontal da velocidade, já quando do lançamento daquele corpo. Agora, já a componente vertical da velocidade, aí não. Essa componente aí, ela é variável, porque tem uma aceleração na mesma direção desta componente. Mas o movimento do projétil, podemos dizer que é um movimento em um plano vertical. Não importa qual seja a direção que você jogue um determinado projétil, esse projétil vai estar sempre se movimentando em um plano vertical. Sempre um plano vertical. Não tem jeito desse plano estar meio inclinado, meio assim como a componente horizontal. Até tem, né? Mas se tiver uma rajada de vento, lateral, tal, mas não vamos considerar isso. Então, desconsiderando, inclusive, a resistência atmosférica, resistência do ar, né? Nós vamos ter o movimento do projétil sempre num plano vertical, onde a aceleração vai ter uma componente zero na horizontal. Ou seja, toda a aceleração desse projétil, ela está na vertical. E é uma aceleração constante, que é igual à aceleração da gravidade. Então vejam vocês, dentre várias coisas interessantes para se falar sobre o movimento de projétil, vejam vocês uma coisa interessante. Então temos aqui, né, que a velocidade horizontal em todo o movimento vai ser uma constante que vai ser igual à componente V0x.
Ô, gente, então vocês concordam comigo que a partir do instante t igual a zero, o x, ou seja, o distanciamento horizontal que esse corpo vai sofrer, vai ser dado por V0x, que é uma constante, que multiplica o tempo t? Vocês concordam comigo? Ou seja, esse Sim. movimento bidimensional, ele pode ser considerado, em parte, como um movimento horizontal de velocidade constante. Então, essa componente horizontal deste movimento vai ser dada, vai ser equacionada dessa forma, simplesmente x é igual a uma constante, que é o V0x, que multiplica o tempo t. Agora, já para a componente y, não. Para a componente y, nós temos uma aceleração que, inclusive, inicialmente está no sentido contrário da velocidade inicial, do V0y, componente inicial da velocidade V0y. Aí, ó, eu vou lembrar de uma equação que eu até indiquei para vocês na aula passada, como que a gente obtém ela, que é a equação x é igual a x0 mais v0t mais meio de at2. Esta equação pode se transformar para a componente y, y é igual a y0 é igual a zero, estamos tirando fora, que multiplica vyt ou v0yt, mas agora a aceleração está no sentido oposto ao sentido que eu já considerei aqui como positivo, o sentido para cima, então menos meio de A é a próprio G, T2, menos meio de G, T2. Ora, daqui, dessa equação em x, eu posso tirar o tempo t simplesmente como x dividido por V0x. Perfeito? T pode ser escrito em função da ordenada x, que vai ser o x dividido pela componente horizontal da velocidade V0x. Se eu substituo, então, esse tempo t aqui nesta equação, ou seja, ele viria neste termo e neste outro termo, ora, eu vou obter uma equação de y, não mais em função do tempo t, mas uma equação de y em função de x, que vai ser basicamente dada por y igual a um k1x mais um k2x2. K1 vai depender desse V0y, desse V0x e tal, não importa, uma constante x mais uma outra constante K2x2. Ora, gente, essa é uma equação de uma parábola. Então, a trajetória de um projétil, em se desprezando a resistência do ar, é uma trajetória parabólica, é uma parábola. Aí, muitas vezes, a pessoa confunde, fala aqui, olha, mas essa equação aqui, olha aqui, y é igual a uma constante que multiplica t, mais uma outra constante que multiplica t2. Também é uma função parabólica? É uma função parabólica. Ou seja, aqui nós vemos que o gráfico de y em função do tempo vai ser a curva, né? Desse gráfico vai ser uma parábola. Agora, aqui que nós vemos outra coisa, nós vemos que a trajetória, né? O conjunto dos pontos que essa pedra, né? Esse objeto, sucessivamente vai ocupando no espaço, esse conjunto de pontos é uma parábola. Alguma pergunta, gente? Eu não entendi aquela parte do K, K1 e K2. Não, isso aqui seriam constantes quaisquer. Aqui, ó. O que seria o K1? Então, eu estou substituindo no T aqui, né? O X vezes V0. Então, o K1 seria o V0Y dividido pelo V0X. Percebeu? Quando eu substituir o T por isso aqui, eu vou ter esse termo, vai ser o quê? Vai ser o X, que multiplica V0Y, dividido pelo V0X. Então, o meu K1 seria justamente o V0Y dividido pelo V0X. Não importa, é uma constante. Aqui o K2. E quem é o V0Y? De onde ele surge?
V0y é a componente vertical inicial da velocidade, no instante t igual a 0. Logo quando você lançou este corpo, deixa eu tentar fazer um desenho. Logo quando você lançou esse corpo, ele tinha uma velocidade aqui assim, ó. E aí, eu sou ruim para desenhar com o mouse. Eu tinha uma velocidade assim. Essa velocidade dele tinha uma componente horizontal, que eu estou chamando de V0H. Ou V0X. E tem uma componente aqui, ó, vertical. O desenho está horrível, mas não sei se está dando para entender. Que essa componente vertical é o V0 vertical ou V0Y. Sim, entendi. Ok? Ok. Aqui eu preferi escrever simplesmente K1 e K2 para visualizar melhor que isso aqui é a equação de uma parábola. K1 e K2 são constantes. Então, K1 já viu V0Y dividido por V0X, e K2 vai ser dado por G sobre 2, vai ser dado por G sobre 2 V0X. 2 V0X ao quadrado, porque aqui aparece ao quadrado. Percebeu? Quando a gente substitui o valor de t aqui, vai dar um x2 por V0x ao quadrado. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui se eu apareço minha cara aqui de novo para vocês. Vamos lá. Pronto. Apareci aí de cara grande? Apareceu bem grandão. Então, beleza. Ô, gente, para afirmar esses conceitos que eu dei aí, e já comecei a falar, né? Mas ainda não falei bem, mas para afirmar também o conceito de velocidade relativa, eu vou propor algumas questões para vocês aí. Agora, isso aí vai ser muito importante que vocês participem. Mostrem a cara de vocês aí, ó, que a gente converse. Ok. Eu estou vendo, parece que são sempre as mesmas pessoas que estão participando, né? Nós temos quantas pessoas aí na sala? Vocês conseguem ver? Acho que mais de 30. Tem umas 38 pessoas. Pela voz eu estou ouvindo, são poucas pessoas que estão participando. Eu vou começar a escolher alguém aqui para fazer pergunta. Pode ser assim? Aí eu acho Essa pessoa melhor, que eu não? escolher, liga aí, aparece com a carinha e tal, mostra, dá a cara a tapa, hein? Ok? Ok. Então, vamos lá, então. Cadê a tela que eu quero? É essa daqui. Essa tela aqui nós já passamos por ela. Primeira questão. Um pêndulo simples descreve um arco de círculo em cada oscilação. Qual é a direção e o sentido da aceleração nas extremidades da oscilação e no ponto médio? Um pêndulo simples. Todo mundo sabe o que é um pêndulo simples, né? Será que eu vou conseguir desenhar um pêndulo aqui? Opa, pera aí. Vamos ver se eu consigo desenhar um pêndulo aqui. Aqui seria o teto.
Até eu estou até conseguindo riscar ele bem. E aí, num ponto desse teto, teria um fio. Na ponta deste fio, um corpo aí de massa M. Um fio. Opa, isso aqui eu quero é o que é? É uma horizontal. Um fio que inicialmente faz um determinado ângulo aí, vamos dizer um ângulo alfa com a vertical. Aí eu pego, tal, levo ele, né, esticado aqui até este ângulo alfa, solto, ele vai ter um movimento pendular, que vai vir aqui até um ângulo alfa desse outro lado aqui. Para um pouquinho aqui e volta. Isso aí é um movimento que vai se dando em um plano. Perfeito? É isso mesmo? Apesar Ok. do desenho estar horrível aí, todo mundo sabe o que é um pêndulo simples, né? Ele Aham. descreve um arco de círculo, isso aqui é um arco de círculo, em cada oscilação. Aí então vem algumas perguntas aí. Primeira, qual é a direção e o sentido da aceleração nas extremidades da oscilação? Então, quando esse corpo estiver ou nessa extremidade aqui, ó, ou nessa extremidade aqui, quando tiver, eu vou chamar isso aqui de ponto 1, ou quando ele estiver no ponto 2, como que vai ser a direção e o sentido da aceleração dele? É de se esperar que sejam simétricos, né, no ponto 1 e no ponto 2. Vamos começar falando do ponto 1. Quem que vai me responder? No ponto 1, como que vai estar a aceleração desse corpo aqui no ponto 1? Ah, eu chutaria que estaria apontado na direção da corda. Apontar Tipo na isso. direção da corda? Tem uma, Pra cima, assim, ó. tem uma Em direção componente ao na corpo. direção do centro. Ah, Uma não, componente apontar aqui na direção da corda aqui. um componente na direção da corda, seria no caso a radial, e uma outra no sentido Da direita. isso, indo para o ponto 2. É. Não No seria sentido na direita, gravidade, não? como aí? Na horizontal para a direita? Horizontal para baixo, gravidade. Tem uma para baixo também, não? Fala o peso? Não, Tipo, Isso. horizontal para baixo. Não, então me diz aqui, ó. Qual que seria dessas três, por exemplo, aqui? Uma na direção da corda. Ok? uma componente. Não, não estou falando componente, não. A total. A total? É na direção da corda? Ou é na direção aqui do arco de circunferência que ele vai desempenhar? Direção do arco. Ou Total, é direção na do vertical para baixo? Vertical É para na baixo. direção do arco. O que vocês me dizem? Que oscilando de velocidade. Tem a Direção força da do corda e a arco? força da gravidade. Então, a resultante vai ser na direção do arco, né? Não? Na direção do arco? Será? Acho que a do arco vai ser a velocidade, não? Tipo, o Não, vetor nessa hora, velocidade. na hora que ele estiver Essa. lá, a velocidade dele é zero. Não, sim, mas eu falo quando eu estiver descrevendo a trajetória, a velocidade vai estar tangente ao arco e a aceleração tem que ir mudando essa direção dele. Mas veja bem, neste ponto aqui, a velocidade dele é zero. Uhum. Não é? Para. Então, neste ponto que ele para, que eu estou querendo saber a aceleração dele. Depois ele volta. O que vocês me dizem? Como é que é a pergunta? Para onde vai estar apontando a aceleração neste ponto de inflexão, nesse ponto de máximo dele? Um Para a ponto direita. dele, neste ponto é zero. Ah, tá. Não.
Acho que a Porque a direita aceleração é zero? vai ser a direita perpendicular à corda. Direita perpendicular à corda? Será? Vai ser isso mesmo. Vai ser a direita perpendicular à corda. Ou seja, vai ser na direção da trajetória que ele vai desenvolver. A Ora, aceleração, né? veja vocês, essa aceleração, ela só podia ser perpendicular à corda. Por quê? Se a aceleração não fosse perpendicular à corda, então ela teria uma componente ao longo da corda. Essa componente ao longo da corda faria com que, no instante posterior, ou a corda estaria menor ou a corda estaria maior. Ou seja, não seria um pêndulo com um L constante. Perceberam o que eu falei? Percebendo. Se a aceleração tivesse uma componente paralela à corda, ela estaria aumentando, estaria atuando no tamanho da corda, ou aumentando ou diminuindo. Então, ela tem que estar perpendicular à corda. É uma forma que vocês podiam raciocinar. Outra forma que vocês podiam raciocinar é o seguinte: olha, agora ela está ali, né? Esse corpo está ali, parado. Daqui a pouco, onde ele vai estar? Essa No meio. aceleração, então, teria que estar apontando para o próximo ponto onde ele teria que estar. Ou seja, teria que ser o quê? Tangente a trajetória dele naquele ponto. Percebem? E alguém aí raciocinou aí em voz alta, se pelo que eu entendi do raciocínio, raciocinou dinamicamente, falando, não, porque tem aceleração aqui, devido à tensão da corda. Poderia ter até pensado, tem a força devido à tensão da corda. E tem a força da gravidade, essas duas forças se somam, e é isto mesmo. Essas duas forças se somam, a força resultante vai estar justamente perpendicular à corda, vai estar justamente tangente a esse arco de circunferência. Ok? Ok. Isso aí de um lado e do outro lado aqui, né? Quando ela chegou lá tal, a Então, aceleração quer dizer que então vai estar aqui, ó. A aceleração vai estar aqui. Concordam? Sim. Agora, e quando esse corpo estiver passando por esse ponto de meio aqui? Como que Aí vai não vai ter aceleração nenhuma, né? Ou Oi? não? Aí não vai ter aceleração? Não vai ter aceleração? Será? Ela inverte o Verdade. sentido dela. Por que Inverte o você acha que sentido. não vai ter aceleração? Eu acho que ela Porque a começa a tensão da diminuir. corda vai anular com a gravidade. Será? E aí não tem Vai ter aceleração. velocidade, não? Sei não. Eu acho que não vai ter aceleração porque atingiu a velocidade máxima, não. Aí começa a diminuir de novo. Inverte o sentido da aceleração, né? Tipo, É, e vai. É. No caso, inverte o sentido da velocidade. Ah, sei lá. Será? Pensar. Para inverter Quem o mais quer sentido tem que ser palpitar aí? zero. E a velocidade vai estar apontando para. a velocidade vai estar no sentido contrário para desacelerar quando chegar no ponto 1. Quando ela estiver indo do 1 para o 2, passou por aqui, a velocidade está para a direita. Quando ela estiver retornando do 2 para o 1, passou por aqui, a velocidade está para a esquerda. Mas eu tô falando, tipo assim, a aceleração vai estar no sentido contrário da velocidade. Ou Não, então não vai não ter. sei. Isso que eu estou perguntando a vocês. Como que vai estar a aceleração quando ela estiver passando por este ponto aqui? Vai ser zero, não vai ser zero? Se não for ser zero, como que vai estar? A aceleração vai ser zero. Vai ser zero? Velocidade vai ser máxima e aceleração vai ser zero. Não, vai Todo ter uma mundo concorda componente com isso? radial para cima. Todo mundo concorda? Com o quê? Que vai ser Que a zero? Aceleração é aceleração aí zero. vai ser zero nesse ponto? Não. 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 Quem não Não, concorda? mano, Por que que não concorda? Porque se a aceleração fosse zero, ele ia continuar movendo constante, não?
Ah, mas Se ele a continua, aceleração né? Então fosse sim. zero, ele ia continuar o quê? Não, a aceleração é zero, sim. Não, decide, Eu cara. confundi. Eu confundi aqui, professor. Foi mal. Não, vai, volta Ô, lá na sua professor, conclusão, que ele estava legal. não tem aceleração radial para É cima? isso. E aí? Ela, quando ela está no meio ali, ela está apontando para o centro do círculo, não? Isso aí. Aqui, o que o colega estava falando há pouco, depois ele falou que confundiu. Ora, se a aceleração fosse zero na hora que ele passasse aqui, daqui a pouco ele teria a mesma velocidade que teria nesse ponto, não é? Ou seja, ele estaria com a velocidade na horizontal. Ou seja, se a aceleração fosse zero, ele não estaria fazendo a curva. Ele não está fazendo uma curva na hora que ele está passando por esse ponto? Então ele tem uma aceleração apontando para cima. Uma aceleração. Perceberam? Ô, gente, olha, é aquela história. Eu pego uma pedra, amarro essa pedra num cordão, seguro essa pedra aqui, ó, a pedra parada pelo cordão. A pedra está pendurada pelo cordão. Aí, neste caso, é uma situação de repouso. Ou seja, a aceleração da pedra é zero. Se for pensar dinamicamente, eu posso pensar o seguinte: o peso da pedra é igual em módulo à tensão do cordão sobre a pedra. Então, a tensão do cordão anula o peso da pedra e tal, a pedra está parada. Ali é uma situação de repouso. Agora, se a pedra está oscilando nesse cordão, se ela está passando por esse ponto aqui com uma certa velocidade, ora, aí não, aí já não é mais uma situação de equilíbrio. Aí ela está passando por essa velocidade, quando ela está passando por esse ponto, ela está passando por um ponto de uma circunferência com uma certa velocidade. Ela obrigatoriamente tem que ter uma aceleração, como que nós vimos há pouco? Uma aceleração apontando para dentro da curva, no caso, apontando para cima, que seria a aceleração centrípeta, né? A aceleração radial que essa pedra teria. Ou seja, a tensão no barbante aqui, ela é maior quando a pedra está se movimentando do que quando a pedra está parada. Quando a pedra está parada, a tensão no barbante seria simplesmente igual ao peso da pedra. Agora, quando a pedra está se movimentando, a tensão no barbante vai ser igual ao peso da pedra mais o V2 sobre R. Mais o M, né? O mV2 sobre R. V2 sobre R, justamente a aceleração radial, a aceleração centrípeta. Professor, então em todos os pontos da trajetória tem aceleração. Ó, em todos os pontos da trajetória tem aceleração. E só no ponto 1 e 2 que a velocidade é zero. Oi? E no ponto 1 e 2 a velocidade é zero? Ponto 1 e 2, que a velocidade é zero. Mas eu só não entendi aquela parte de por que no meio da trajetória a tensão é maior que a gravidade e elas não se anulam. Aqui, se a tensão fosse igual à gravidade, você concorda que a pedra não estaria acelerada. Então, ela não estaria realizando o movimento de circunferência, ela não estaria seguindo a circunferência, ela iria seguir em linha reta. Concorda com isso? Aham. Esse tanto maior na tensão, maior do que é o peso da pedra, esse tanto maior vai justamente corresponder à chamada força centrípeta, né? Ah, tá, entendi. É o que é necessário para puxar a pedra para dentro. Quanto maior vai ser essa velocidade da pedra, quanto maior a velocidade da pedra, maior vai ser essa aceleração para cima, que é essa aceleração centrípeta. Ok? Mas e o vetor aceleração nesse ponto? Esse é uma componente. A vetor aceleração neste ponto aqui? Não, ele está justamente na vertical para cima, o vetor aceleração. Olha, o vetor aceleração não tem componente horizontal, por quê? Porque o módulo da velocidade da pedra, quando passa por esse ponto, nem aumenta nem diminui.
Então, não tem uma componente horizontal do vetor aceleração. Concorda com isso ou não? Sim. Agora, tem uma componente vertical? Tem. Por quê? Ora, quando ele entrou, chegou nesse ponto aqui, o vetor velocidade da pedra tinha uma componentinha assim, apontando um pouquinho para baixo. Logo depois, quando ele saiu desse ponto, ele tinha uma componentinha apontando um pouquinho para cima. Ou seja, o vetor velocidade mudou, não mudou? Então, é porque tem uma aceleração. Ele mudou apenas sua direção, não mudou seu módulo, então, porque essa aceleração é perpendicular ao vetor velocidade naquele ponto. Tá legal ou não tá legal? Tá legal, tá legal. Acho que tá legal. A gente pode ver o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, um sistema de referência aqui, ó, e prender nessa pedra aqui, sendo que, vamos dizer, o eixo X vai estar sempre tangente à trajetória em cada ponto. E o eixo Y vai estar sempre correspondendo à linha aqui da pedra em cada ponto. O que a gente veria? A gente veria que essa componente da aceleração, ela começa toda ela na direção Y, aí vai diminuindo na direção Y e vai ganhando, não, começa toda ela na direção X, né? Aí vai diminuindo na direção X e vai ganhando na direção Y. Quando passa por esse ponto do meio, toda a aceleração está na direção Y, e depois, a partir daqui, já vai perdendo também na direção Y e ganhando na direção X. Certo? Certo. Vamos para outra questão? Certo. Bora. Vamos. Desprezando a resistência do ar, um projétil se move uma trajetória parabólica. É o que nós mostramos há pouco, né? Existe algum ponto em que o vetor aceleração é paralelo ao vetor velocidade e perpendicular? Aqui está o resultado da sua busca. O que vocês me dizem? Desprezando a resistência do ar, um projétil se move numa trajetória parabólica. Tentei fazer mais ou menos uma trajetória parabólica aí. Existe algum ponto que o vetor aceleração é paralelo ao vetor velocidade? Acho que no ápice da parábola lá, no Esse ponto ponto máximo da aqui? parábola. Isso. Eu ia falar isso aí também. No ponto mais alto? A é Isso. paralelo a V? Eu Aí acho o que aí é componente. perpendicular, não? Não, aqui é Ah, não, perpendicular. é Nesse paralelo. ponto mais alto, o V vai estar horizontal e o A sempre está na vertical, né? É paralelo, eu vi agora. Achei que era, No início da trajetória. achei que era perpendicular. É perpendicular. Concordam? Sim. O vetor velocidade, à medida que a pedra vai subindo aqui, o projétil vai subindo, a componente Y dele vai se tornando zero. Ela chega a zero no ponto mais alto aqui. Consequentemente, a velocidade dele é apenas a componente horizontal dele, que vai ser a mesma, né, ponto a ponto. Já a gravidade em todos os pontos é a mesma, né? A aceleração dele é a aceleração da gravidade, que em todos os pontos é a mesma, é o G, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, apontando para baixo. Bem, mas agora, me responda aqui. Existe algum ponto em que a aceleração, o vetor aceleração é paralelo ao vetor velocidade? Acho que não. Existe? Creio Acho eu que que não. não. Creio que não. Se o Vx é sempre aponta para frente, então acho que não. Não, né? Só me permito uma concepção teórica no infinito. Entenderam? No infinito. No infinito, no infinito, a componente vertical da velocidade vai ser infinita. Ele vai ter uma componente horizontal, mas vai ser desprezível perante a componente vertical da velocidade.
Então, se teoricamente você julgar um projétil e tal e deixar ele cair no abismo infinito, lá no infinito, você pode dizer, vai ser a única situação que nós vamos ter A paralelo a V. Ok? Fora isso, caso real, não. Quando um rifle é disparado contra um alvo distante, a direção do cano não coincide com a direção do alvo. Por que não coincide? O ângulo de correção depende da distância ao alvo? Quem aí já atirou aí com um rifle, com espingardinha de chumbinho, com setinha, com borrachinha na ponta, tal, alguma coisa assim, deve saber, né? Se eu quero acertar um alvo que está lá, vamos dizer, a 30 metros de mim, eu não tenho que mirar exatamente ali no alvo, não. É isso que eu tenho que fazer? Não, eu vou mirar um pouco acima, né? Ou seja, a direção do cano aí não coincide com a direção do alvo. Por que isso, hein, gente? Por que eu tenho que mirar um pouco acima? E mais, a outra Por pergunta. causa da Esse ângulo gravidade, de né? correção depende da distância do alvo? Porque Por causa da vai ter gravidade. força-peso na bala, aí a bala pode É que deslocar é? um pouquinho para baixo, Como é que é? porque a gravidade vai exercer uma força sobre a bala, aí ela pode cair mais embaixo do alvo, aí por isso que tem que mirar em cima. É isso aí. É isso aí. Talvez não exatamente do jeito que você falou, mas a ideia é esta aí. Ora, durante todo o tempo, esta bala ou essa flecha, né, o alvo que eu estou mandando, o projeto que eu estou mandando para o alvo, vai estar sob a influência da gravidade. Durante todo o tempo, durante toda a trajetória dele, ele vai estar com uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade. Perfeito? Quanto mais distante o alvo tiver de mim, por mais tempo essa aceleração da gravidade vai atuar sobre ele. Então, por mais tempo, vai deslocar o projétil do alvo. Oi, quem estava perguntando alguma coisa? Mas a gravidade não é a mesma? Por que altera a trajetória da bala? Olha aqui. Vamos dizer que você atirou um corpo qualquer com uma velocidade v horizontal. Ok? Daqui a pouco, como que vai estar o vetor velocidade dele? Vai estar todo aqui na horizontal? Não, vê se você concorda comigo. Ele vai ter essa mesma componente horizontal da velocidade. Mas agora, ele vai ter também uma componente vertical da velocidade. Concorda comigo ou não? Oi, você que tinha me perguntado. Concordo. Por que ele vai ter essa componente vertical da velocidade? Porque tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, puxando ele aqui para baixo. Então, daqui a pouco, olha como que vai estar o vetor velocidade dele, olha. Vou colocar ele aqui mais escuro. Perfeito? Quanto mais distante o alvo tiver, mais forte vai ser esse efeito da gravidade, tirando o projétil da direção inicial. Então, você tem sempre que fazer uma correção. Essa correção você tem que apontar um pouquinho para cima do alvo. Um pouquinho para cima. Agora, esse pouquinho para cima, quanto que é? Esse pouquinho para cima vai depender do tempo que o projétil for ficar no ar. Esse tempo que o projétil for ficar no ar vai depender da velocidade do projétil. Então, se é uma espingarda, se é uma pistola, se é uma flecha, vai depender da velocidade do projétil. Quanto maior for a velocidade do projétil, menor a correção que você tem que fazer. Vai depender do tempo que o projétil vai ficar no ar, então vai depender da distância do alvo. Vai depender da distância do alvo. Quanto mais distante o alvo tiver, maior vai ser a correção que você vai ter que fazer. Agora, nisso aí, gente, uma coisa importante de vocês verem
vocês raciocinarem é o seguinte, aquilo que eu falei há pouco, né? O movimento de um projétil, né? de uma bala, de um rifle, por exemplo, é um movimento que é um movimento de um projétil, é um movimento num espaço bidimensional, é um movimento num plano vertical, onde a componente horizontal da velocidade da bala é constante e a componente vertical é variável. Ora, é importante vocês verem o seguinte, de várias formas, se vocês forem tratar um problema como este, né, de uma bala, de um rifle, problema semelhante a esse, a melhor forma de trabalhar vai ser considerando esse movimento como a superposição de dois movimentos. Dois movimentos que podem até pensar independentes em princípio. Um movimento horizontal com velocidade constante e um movimento vertical com aceleração constante. Sempre vai ter esse movimento vertical com aceleração constante. Ok? Ok. Ok. Uma outra questão. No mesmo instante que a bala sai horizontalmente do cano de uma arma, você larga um copo da mesma altura do cano. Desprezando a resistência do ar, qual dos dois? A bala ou o copo vai chegar primeiro ao solo? Cai junto. Será? Se atirar a bala reto, horizontal, acho que cai junto. Eu acho que cai junto, por causa que a gravidade é a mesma, né? Cai junto. Não resta dúvida que cai junto, né? A gravidade é a mesma que você falou, né? Aí algumas considerações que nós podemos fazer é o seguinte. Primeiro, suponha que eu vou atirar para lá, perpendicular à tela. Então, vocês coloquem lá na frente tal, tem uma tela lá. Tem uma tela, tal, tipo tela de cinema. Vocês colocam atrás de mim um holofote, por exemplo. Então, vocês vão poder ver lá naquela tela de cinema, lá na frente, tanto a sombra da bala como a sombra do copo. Ora, o movimento da sombra da bala e da sombra do copo vai ser um movimento vertical. E um movimento onde a velocidade inicial era zero e a aceleração em todos os momentos é igual a g, a aceleração da gravidade. Então, vocês veriam lá o quê? Lá naquela tela, lá na frente, vocês veriam a sombra da bala caindo ao lado da sombra do copo. Beleza. É isso aí. Desprezando a resistência do ar, né, os dois vão chegar ao mesmo tempo no solo. Agora, uma outra coisa que vocês podem imaginar é o seguinte. Imaginem que na hora que eu dei o tiro, eu disparei o tiro, passou por mim, vamos supor um ET. Passou um ET num disco voador com a mesma velocidade da bala. E ele foi caminhando com a bala ali ao lado dele. Ora, vocês concordam comigo que este ET veria a bala caindo na vertical? Como eu aqui veria esse copo caindo na vertical? O ET veria a bala caindo na vertical. Mas já veria o copo caindo num movimento de projétil, num movimento igual ao que eu veria o movimento da bala, só que ao contrário. O ET veria esse copo com movimento de projétil no sentido oposto ao da bala. Ok? Ok. Ok, entendi. Ok. Entendi. Aqui, eu sempre estou vendo as mesmas vozes das mesmas pessoas. Como que nós vamos fazer para mais gente participar, hein? Eu queria ter os nomes de vocês aqui, mas não estou conseguindo ter. Às vezes pode ser que o microfone da pessoa pode estar estragado, professor. Aí fica um pouco difícil de comunicar, entendeu? Não, mas então aí quem tiver com algum problema de comunicação assim, podia escrever no chat. Nós temos o chat aí, né? Mas aqui, Professor. eu acho que a aula fica muito melhor, muito mais produtiva, se nós formos nos vendo a cara de um, vendo a cara do outro, trocando ideia e tal. Um dos inconvenientes que eu acho que tem essa aula
online tem é justamente esse. Você não tá vendo para quem você está falando. Diga, quem falou professor aí? Eu, Henrique. Você consegue ver o nome da pessoa passando o mouse por cima do ícone. Aí você pode chamar a pessoa. Não, mas o problema aqui que eu tenho aqui, ó, na minha tela, tem apenas 1, 2, 3, 9 pessoas só. É só clicar em participantes, fica do lado do lugar onde desliga a chamada. Onde tem esse aqui, mostrar participantes. Do lado do negocinho. Tá. Agora do lado direito. Beleza. Beleza. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Gláucia Gonçalves Rezende. Cadê a Gláucia? Gláucia. Apareça aí, manifeste-se. Uai. Ela está com o microfone fechado. É que pode ser que ela esteja nessa situação do microfone estragado. Mas ela não está me ouvindo? Não, às vezes ela consegue Logo te ouvir, depois só da não consegue Gláucia, falar. Guilherme Araújo Lima. Cadê você, Guilherme? Aí, manda aí no chat. Guilherme. Tá no chat, professor. Guilherme mandou no chat. Guilherme mandou no chat. O que ele mandou no chat? Cadê o chat? Ele mandou um oi com 4 is. 4 is. Qual é, Andrezão? Vamos ver quem pode estar aqui com. Bruno Venuto. Ô, Bruno. Ô, Bruno, cadê você, Bruno? O Bruno sumiu. Depois do Bruno, Camila Santos Gomes. Ó, a Camila mandou um oi no chat aqui. Ô, gente, mas eu queria que vocês participassem mais, hein? Tá legal? Ó, essa questão, então, vai para a Camila. Camila tá ligada aí, né? Tá ligado, tá ligado. Camila. Não, essa aqui nós já respondemos. Estão vendo a minha tela aí? Tamo. Um objeto lançado de baixo para cima e não sofre resistência do ar. Estamos vendo só seu rosto, professor. Não estamos vendo a tela. Não estão vendo a tela, não? E agora? Também não. Agora estamos. Agora está aparecendo. Agora eu tô vendo. Camila, tá aí ligada? Camila? Tá, ela falou que tá. Eu posso ir falando o que ela fala. Pode falar. Um objeto é lançado de baixo para cima e não sofre resistência do ar. Como é possível que ele tenha aceleração quando para de mover no seu ponto mais alto? Ou será que não tem? Você joga uma pedra para cima. Ela sai da sua mão com uma certa velocidade alta, velocidade para cima, aceleração para baixo, vai diminuindo o modo da velocidade, aí ela para. Neste ponto que ela para, ela tem aceleração? Como é possível que ela, nesse ponto mais alto que ela está parada, ela tenha aceleração? Ela tem aceleração, Camila, ou não tem? Camila? Acho que tem, ela falou. Ô, gente, tem que ter, né? Tem que ter. É a gravidade, né? A velocidade que é zero. A velocidade que é zero. Ó, se não tivesse aceleração, olha que coisa louca que seria. Tudo que você jogasse para cima, chegou naquele ponto mais alto, ficaria parado lá. Está com velocidade zero. Se a aceleração é zero também, velocidade vai continuar sendo zero. Concordam? Concordo. Mas é o que alguém aí já falou. Ó, aceleração durante todo o movimento, aceleração é G. É a aceleração da gravidade.
Um projétil disparado, para quem que eu vou perguntar essa, hein? Um projétil é disparado de baixo para cima a um ângulo alfa acima da horizontal, com velocidade inicial V0. Na sua altura máxima, determine sua velocidade escalar e sua aceleração. Então, eu jogo um projétil, né? Fazendo um ângulo alfa acima da horizontal, com uma velocidade inicial V0. Quando ele está lá no... Então, ó, vamos dizer, eu jogo aqui. Olha. Esse ângulo alfa é em relação à horizontal? Aqui, ó. Esse aí o Augusto sabe. Esse aqui seria a velocidade V0. Esse ângulo alfa... Essa eu sei. Seria aqui, ó. Alfa. Então, esse projétil vai ter uma trajetória, mais ou menos assim, né? Ih, horrível. No ponto mais alto da trajetória dele, vamos supor que é esse, ele está querendo saber a velocidade escalar e a aceleração. Qual que é a diferença da velocidade para velocidade escalar? Não estou lembrando. Uai, velocidade é o quê? É uma grandeza vetorial. Velocidade escalar é apenas um módulo do vetor. Aí no ponto mais alto a velocidade vai ser igual a 0? Vai ser igual a 0? Não. Vai ser igual a V0, não? Vai ser igual a V0. A componente vertical da velocidade vai ser 0. A componente Vai vertical. ter uma componente horizontal. No movimento dela todo, ela tem uma componente horizontal que vai ser dada por V0 cosseno de... Vai ser isso aqui, ó. V0 cosseno de alfa. A aceleração vai ser... Então, quando ela estiver passando por aqui, nesse ponto daqui, a velocidade dela vai ser uma velocidade horizontal, perfeito? De módulo V0 cosseno de alfa. Perfeito? Espera aí. A componente vertical da velocidade é igual a 0. E a velocidade escalar? E a velocidade escalar? A velocidade escalar é justamente um módulo da velocidade, é o V0 cosseno de alfa. O módulo de V0 cosseno alfa, no caso? Não, veja você. Olha aqui, ó. Qual que é a velocidade? Quando pergunto qual que é a velocidade, eu entendo que está perguntando qual que é o vetor velocidade. Então, a velocidade é este vetor que vai estar na horizontal, ou seja, só tem componente horizontal, componente vertical igual a 0, apontando para a direita. Qual que é o módulo dele? V0 cosseno alfa. V0 cosseno alfa. Aí vocês perguntam, qual que é a velocidade escalar? Aí não precisa saber a direção e o sentido. Eu quero saber só o módulo dela. Velocidade escalar, V0 cosseno de alfa. Entendi. Professor, V0 cosseno alfa é a velocidade horizontal, né? Velocidade horizontal, que vai se manter durante todo o movimento. E a velocidade vertical eu posso colocar como V0 seno alfa? Como se eu estivesse decompondo o vetor? A velocidade vertical inicial, esta aqui, é V0 seno alfa. Mas veja você, a aceleração não está agindo também na vertical? Então, esta velocidade aqui vertical, ela não se mantém, ela é variável. Ela vai ser dada por V0 seno de alfa t, menos a parte correspondente à aceleração, menos o GT. Pera, explica só mais uma vez. Oi? Explica só mais uma vez, por favor, a parte vertical. Ó, essa parte vertical aqui tem a aceleração da gravidade que está para baixo, não tem? Então, ela está alterando esta velocidade aqui, a velocidade vertical. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa. Espera aí. Como que eu saio daqui?
Eu acho que deu bug. Eu acho que ele se mutou. Professor, acho que você colocou seu microfone no mudo aí, sem querer. Sem som, né? Você tá mutado. Agora você tá sem câmera. Do lado da câmera tem um microfonezinho. Aí deu certo. Ah, tá. Aí, ó. Tá legal agora? Agora tá boa. Agora tá. Deve ter esbarrado em alguma coisa aí. Aqui, para quem que era a menina que eu estava explicando? Tá na escuta? Tá sim, tá sim. Olha aqui. Então, num ponto qualquer da trajetória dele, o projétil tem uma velocidade v, sempre tangente à trajetória em cada ponto. Essa velocidade pode ser decomposta em uma velocidade horizontal, uma componente horizontal e uma componente vertical. Essa componente horizontal dela é uma constante, porque a aceleração está perpendicular a ela. Agora, essa componente vertical é variável, justamente porque a aceleração está na mesma direção dela. Ora, se essa direção aqui, essa componente da velocidade é uma constante, eu posso escrever que o deslocamento em x, deslocamento horizontal que o corpo vai ter, vai ser dado por esta constante V0x que multiplica o tempo t. E esse movimento já aqui em y vai ser um movimento com aceleração constante. Então, daquela expressão x igual a x0 na V0t mais meio de AT2, eu já posso escrever diretamente essa expressão aqui. Ó. Y é igual a V0yt menos meio de GT2. Ou seja, à medida que o tempo t vai passando, a ordenada y vai variando de acordo com essa expressão aqui. Se eu substituo o t, tiro o t por dessa expressão aqui, t igual a x sobre V0x, eu vou obter que y vai ser dado por uma constante x mais uma constante x2. Ou seja, eu vou chegar na equação de uma parábola. Ou seja, o movimento de um projétil é um movimento parabólico. Onde nós estamos? Estamos aqui, né? Sim. Ok, mais Sim. alguma pergunta referente a essa questão? Não, mas pode seguir. E um movimento circular uniforme. Qual é a velocidade média e a aceleração média para uma revolução? Um movimento circular uniforme. Uma revolução é uma volta? Qual vai ser a velocidade média? E qual vai ser a aceleração média? Hã? Tem que... Professor, uma revolução é uma volta? Uma volta. Não, tá. Tem que somar os vetores e vai dar zero. Vai dar zero, será? A velocidade média? Como assim? Não sei. Uai, não é a variação do deslocamento sobre a... Vai dar zero, gente. Vai dar zero. Tanto para um que aceleração, né? Aceleração zero e velocidade média como aceleração média. As duas são zero? As duas são zero. Veja bem, velocidade média, eu estou entendendo vetor velocidade média, não é? Aham. Quando ela estiver passando por esse ponto aqui, ela está, vamos dizer, apontando para cima. Quando estiver passando pelo ponto diametralmente oposto, está apontando para baixo. Em média, vai dando zero. Então, se você quiser ver, velocidade média seria dado por quê? Seria dado pelo ΔR dividido pelo ΔT, não é isso? Ou seja, a variação do vetor posição dividido pelo tempo gasto, não é isso? Quando o corpo deu uma volta completa, qual que é o ΔR dele? Zero. Ele saiu deste ponto aqui, deu uma volta, voltou a esse ponto mesmo. ΔR é igual a zero. ΔR dividido por ΔT, então também vai ser igual a zero, velocidade média é igual a zero. Entendi. Aceleração média, podemos pensar da mesma coisa, né? Quando ela estiver passando por esse ponto aqui, a aceleração está apontando para a esquerda. Quando estiver passando por ponto diametralmente oposto, a aceleração está apontando para a direita.
vai anulando assim nesse exponencialmente oposto. Ou então podemos pensar o seguinte: a aceleração média, o que é mesmo? Vai ser igual a ΔV dividido por Sobre delta T. ΔV é variação da velocidade. Ora, qual que é a variação da velocidade quando o corpo completou uma volta? É zero, né? Concordam que é zero? Sim. Consequentemente, a aceleração média também é zero. Ô, gente, daí é meio pegadinha, né? Porque, muito possivelmente, várias pessoas erram nisso aí, porque pensam na velocidade não como o vetor velocidade, mas pensam na velocidade escalar média, ou pensam apenas no módulo do vetor velocidade. Aí não. Se fosse em um movimento circular uniforme, qual é a velocidade escalar média? Qual é a aceleração escalar média? Aí a velocidade escalar média seria a velocidade V característica lá, né? Não sei quanto seria o V lá. Ok? Que seria uma constante, o módulo dessa velocidade seria uma constante. Então, a média desse módulo e o próprio valor. Agora, e a aceleração? Aceleração também, o módulo da aceleração seria o V2 sobre F. Então, a aceleração média também, a aceleração escalar média, seria V2 sobre R. Beleza? Tranquilo. Em um movimento circular uniforme, estão me chamando aqui pelo telefone, mas eu não vou atender. Em um movimento circular uniforme, a velocidade é perpendicular à aceleração em cada instante. Isso é verdade? Espera aí. Isso continua válido quando o movimento não é uniforme? Ou seja, velocidade e aceleração. No movimento circular uniforme, eles são perpendiculares em cada instante, né? E quando o movimento não é uniforme? Ai, mas não. 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 Isso eu já falei hoje, né? Falei há pouco, lembra? Se for um movimento acelerado, então essa aceleração vai ter uma componente paralela ao vetor velocidade. Se for um movimento retardado, então essa aceleração vai ter uma componente antiparalela, né, ao vetor velocidade. Perfeito? Perfeito. Apenas no uniforme, onde o modo vetor velocidade não varia, então a aceleração não tem componente na direção do vetor velocidade, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Beleza? Correto. Tranquilo. Você está na margem de um rio com forte correnteza. Qual deve ser sua trajetória em relação à margem para atravessar o rio com a sua lancha no menor tempo possível? Em diagonal à direção da correnteza. Vamos dizer. Okay. Por que eu não quero? Não. Essa aí o Augusto viu com o capitão. No... Como é que é? Aqui, ó, vamos supor, isso aqui é um rio. Aqui é a correnteza do rio. Você está aqui com sua lancha. Você quer chegar na outra margem, qualquer ponto da outra margem, no menor intervalo de tempo possível. Qual vai ser sua trajetória? Hã? O Augusto está mudado. Perpendicular ao rio, não? Assim? Oh, é só... Não, vai ser para a direita. Não, assim diagonal. Mais. É, diagonal no sentido da correnteza. Isso. Ou assim? Não, aí você não chega, não. Não, aí você chega, né? Mas aí Não, demora. Mas essa vai ter que dar braçada igual um condenado. Né? Não, mas tá de lancha. Vai ser essa aqui? A da direita, a da direita. Essa aqui? Isso. Não concordo. Não, na verdade, deixa eu ver. A velocidade vai ser maior, mas a distância vai ser maior também. Mas o negócio é o menor tempo. A trajetória. Veja bem. A trajetória é essa.
para você, no menor intervalo de tempo possível, você deve pegar a sua lancha e embicar a sua lancha para outra margem. E colocar toda a velocidade dela embicado lá, perpendicularmente para outra margem. Só que enquanto ela estiver fazendo esse movimento para outra margem, a correnteza está deslocando ela também lateralmente. Perceberam? Sim. Então, o menor tempo possível seria aquele em que você vai ter a maior componente da velocidade perpendicular à margem. E você vai ter essa maior componente quando toda a velocidade da sua lancha estiver nessa direção perpendicular à margem. Ok? Ok. Ok. Qual que vai ser mais rápido mesmo, professor? Eu não peguei aqui. Perpendicular à margem. Tem que ser a perpendicular, né? Ó, a trajetória que você vai fazer vai ser essa aqui, ó. A da direita, ok. A da direita. Para você fazer essa trajetória, você deve embicar a sua lancha perpendicular à margem. Ok, então... E colocar ela com a maior velocidade possível perpendicular à margem. Só que à medida que ela vai gastando esse tempo para ir perpendicular à margem, a correnteza está deslocando ela também lateralmente. Então, a trajetória dela vai ser esta aqui. Alguém poderia pensar, não, a trajetória vai ser essa do meio. Não, para ser essa trajetória do meio, você teria que colocar a sua lancha com uma direção meio aqui, ó, contra a correnteza, concorda? Aí, a componente da velocidade da sua lancha na direção da correnteza anularia a correnteza e apenas a componente na direção perpendicular é que te levaria a atravessar o rio. Ou seja, você atravessaria o rio com uma velocidade efetiva, né, menor do que nesse outro caso aqui. Neste caso aqui, ó, você está atravessando pelo traçado à direita, você está atravessando o rio com a velocidade efetiva maior possível, que é a velocidade da lancha. Nesse outro caso aqui, ó, do meio, apenas com parte dessa velocidade da lancha. Tá entendido ou não? Tá sim. Entendido. Sim. Uma pedra é atirada ao ar a um ângulo sobre a horizontal e sofre uma resistência desprezível do ar. Qual gráfico descreve da melhor forma a velocidade escalar da pedra em função do tempo enquanto ela está suspensa no ar? São 5 gráficos, todos eles de velocidade em função do tempo. Um deles, A, B, C, D ou E. Velocidade, como que a velocidade escalar, ou seja, o módulo, né, do vetor velocidade da pedra, vai variar em função do tempo. Segundo o gráfico A, segundo o gráfico B, segundo o gráfico C, segundo o gráfico D, ou segundo o gráfico E. Eu acho que é a A. A? Não. Quem mais acha que é A? Eu acho que é... Calma. Vamos segurar horizontal. C de casa. Eu acho que é a letra C. Eu também acho que é C. C? Aham. Gente, A não é não. Eu deixo para os vestibulares essa. Veja bem, velocidade vai diminuindo com o tempo até chegar a zero? Não. É a C. Acho que é D. É a C, não é? A velocidade vai diminuindo com o Letra tempo. C. Até um certo tanto, depois começa a aumentar, né? Ela vai diminuindo com o tempo, à medida que ela vai subindo. Aí chega a zero, depois começa a aumentar de novo à medida que vai descendo. Então, essa aqui não seria. A gente poderia até ver também, mas seria uma reta? Será que seria uma reta? Então, essa aqui não é mesmo, ok? Quem que vocês acham que é? A B? C? Eu acho. C, eu acho professor. que é D.
Eu acho que é C. Eu acho que no ponto mais alto a velocidade fica igual a 0, depois aumenta de novo. É, exato. Não, o correto seria AD. Sério? Por quê? Por quê? A D e a C são parecidíssimas, não é? Mas na C, A diferença é que não chega a 0 nas duas, né? Quanto mais alto, a velocidade seria 0. Ora, isso seria verdade só se a pedra fosse atirada verticalmente para cima. Ai, meu. Quanto mais alta, a velocidade é igual a 0. Ah, tá. Mas quando ela foi atirada segundo um determinado ângulo, no ponto mais alto, ela ainda tem uma velocidade. Horizontal. Uma velocidade correspondente ao quê? A Horizontal. sua componente horizontal. Entendi. Então, o correto seria este. Este aqui seria apenas entender se a pedra fosse tirada verticalmente para cima. Ok? Ok. Ok, professor. Ok. Quando você der, hoje nosso tempo já venceu aí, né? Alguém tem problema com o horário? Terminamos aqui e vamos para a próxima aula, a gente continua a partir daqui? Pode ser também. Melhor. Ou pode né? terminar essa questão também. Melhor. Vamos terminar aqui. Na próxima aula. Na próxima aula a gente continua a partir daqui. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Não, tudo ok. Só sobre o meu Moodle. Vocês têm algum e-mail que eu possa entrar em contato? É por causa que eu não estou cadastrado na turma do Moodle. Você tem algum e-mail que eu possa entrar em contato? renato@fisica.ufmg.br. Mas eu não vou resolver isso, não. Isso aí vocês têm que olhar com o serviço de ensino. Professor, Tá? professor, Oi, aqui, antes, nas aulas presenciais, você costumava passar uma lista de alguns exercícios para a gente treinar a matéria que você tinha passado na aula. Você pode passar, por favor? Porque vai ajudar a gente a estudar para Vai ser diferente esse semestre, que vão ser esses testes que eu falei para vocês. Mas, tipo assim, precisa sugerir para a gente estudar para os testes. Entendeu? Porque às vezes a gente não Entendi. Eu vou passar. A partir da próxima aula, eu vou dar algumas dicas de exercícios. Tá Beleza, bom. professor. Ô, Renan, Quem que está falando aí? peraí que vou ligar meu viva voz, meu negócio Não, aqui, quem peraí. falou antes aí? Uma menina. Eu, Débora. Ô, Débora, mas o que vai ser diferente das aulas presenciais é que no lugar dos exercícios vão ter esses testes. Ah, tá. Entendeu? É bom, professor, mas seria bom se você desse uma lista para a gente fazer sem ser na aula, para poder treinar para os testes, já que eles valem ponto. Beleza, vou dar. Pode Obrigada. deixar. Valeu, professor. Obrigada, professor. Nada. Valeu, professor. Até segunda. Eu perdi a aula de segunda e você não gravou a aula. Então Tá gravado. Gravei a aula passada, gravei esta. Gravou Não, sim. não está disponível o link no micro. Valeu, pessoal. Boa noite. Tá no Eu chat, gravei tá no e chat. Parece que tá. Deixa eu parar essa gravação aqui. E eu não vi o que você disponibilizou de notas, como é que você vai